Nós vamos fazer um aprofundamento da formação passada semana passada. Adoração. Objetivos comuns da adoração humana. Nós adoramos por interesse, porque Deus nos guia pelo caminho certo, porque Deus decide vir em nosso auxílio, em auxílio da opressão, porque Deus nos poupa do perigo, porque Deus nos exalta, porque Deus nos faz ser respeitados pelos homens. E amados, aqui é algo que me chama muita atenção. Nós adoramos a Deus por interesse, porque Ele nos guia pelo caminho certo, porque Ele decide vir em nosso auxílio, porque Ele nos poupa do perigo, nos exalta, nos faz ser respeitados. Nós não adoramos a Deus pelo que é. Jesus aqui, nesta passagem de Mateus 21, onde nós não conseguíamos iniciar essa formação, era o que o Senhor colocava no meu coração, não inicie sem falar esta passagem, sem falar dessa oração. Jesus não podia adorar naquele lugar porque havia interesse. Mesmo Jesus sabendo que ali era a casa do Pai, era a casa onde eles se reuniam para meditar a palavra, onde eles pregavam, onde eles testemunhavam, onde houve muitas curas, mas Jesus não pôde adorar naquela hora, porque havia interesse. Haviam pessoas vendendo e comprando. Amém? Está escrito na sua palavra? Havia pessoas que estavam ali em busca de moedas, trocando e vendendo, pegando informações, levando informações. Havia pessoas vendendo animais. Ou seja, o interesse daquelas pessoas não era adorar a Deus. O interesse daquelas pessoas era fazer todas as outras coisas que não levavam à presença de Deus. E infelizmente, amados, todos nós precisamos reconhecer que adoramos a Deus por interesse. Ainda a missão, ainda as pessoas, ainda muitos, o nosso próprio grupo de oração, ainda não conseguiu adorar a Deus, cair numa perfeita adoração pelo que Ele é. E esquecemos que quando adorarmos a Deus pelo que Ele é, tudo mais nos será acrescentado. Nós não precisaremos pedir para Ele nos dar. Ele será tão em nós, e como diz o Catecismo da Igreja, parágrafo 2666, Deus, o nome de Jesus contém tudo. O nome que era só guardado aos anjos foi revelado a nós. O nome de Jesus. Adoramos porque Ele nos colocou. Já viu aquelas pessoas? Meu Deus, me livra disso. Meu Deus, aconteceu aquilo. Nossa Senhora, quando tem algum perigo, elevam louvores, elevam adoração em momentos de perigo, por interesse, mas esquecem que também que não podemos tomar o nome santo de Deus em vão. Amém? Deus nos faz ser respeitados pelos homens. E aqui aqueles que só buscam interesse e usam da casa de Deus para se promover, se adoram a Deus por respeito. Adoram a Deus porque faz os homens ver que Ele é de Deus, quando na verdade vai dizer no livro do profeta Isaías, seu coração está longe. E aqui entra um falso testemunho. Eu sou reconhecido pelos homens como um homem de Deus, é verdade. Todos me veem, todos me cumprimentam. Mas tem ali um pensamento contrário. Ah, Rafael, eu não posso adorar a Deus, então não posso pedir algo para Deus? Pode. Mas esse não pode ser o fim da tua adoração e nem o início. Primeiramente se adora o Deus que é de todas as coisas. E aí se Ele te achar digno de receber, Ele te dará. E não adorar porque Ele vai te dar determinado. E isso é forte para nós. E muitas pessoas, querido, quando nós montávamos isso, e nós vamos ver que esses são objetivos. Então tem objetivos quem faz? Planos. Todos nós temos planos. Todos nós. Conversávamos no início, o que vamos fazer com determinada quantia que vai chegar, que pode acontecer de vir para as nossas mãos? Temos objetivos.
planos? Fizeram planos? Vocês têm planos? Sim, tem objetivo. Mas o seu objetivo é um por interesse? É alcançar por interesse porque você quer. Ah, eu quero. Ou você quer alcançar porque Deus quer e faz parte do plano de Deus? Vamos orar a Deus. O nosso objetivo como cristãos é adorar a Deus. E Deus decidirá se merecemos, se cabe a nós esse tempo no outro. E não fazer porque eu quero. Esse eu, ele precisa morrer. Dentro da vida do cristão, ele precisa ser podado. Infelizmente, todos os dias. Talvez seja até impossível arrancar o eu pela raiz. Mas é possível podá-lo pelas obras do Espírito todos os dias. Podar o eu. Para que você chegue realmente numa adoração verdadeira. Nós estamos falando de homens. Amém? Então estamos falando de nós. Nós adoramos por interesse. Nós fazemos, muitas vezes, por interesse. Como determinados empregos. Vou naquele emprego por tal quantia. Vou fazer isso por tal situação. Vou fazer porque se eu não fizer isso, eu não posso fazer aquilo. Vou estar presente porque se eu não estiver presente, eu não vou poder fazer outra coisa. Há aí um interesse. Mas esse interesse não pode passar à frente de Deus. Se algo no teu coração rouba a paz, é porque tirou a presença de Deus. Adoração na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala para nós de adoração. Não, é para frente. Formas de adoração humana. Se presta adoração a Deus, batendo na cabeça de Deus com uma vara, cuspindo em Deus, se aproximando de Deus com a boca, honrando a Deus com os lábios somente, adorando a Deus com um coração distante, adorando a Deus por meio de regras ensinadas por homens, se opondo e se exaltando acima de tudo que se chama Deus e ao que se é objeto de adoração, assentando-se no santuário de Deus, proclamando-se Deus. Então nós vamos ver que tudo isso está na palavra de Deus e vamos buscar. Mas o que mais me chamou a atenção foi batendo na cabeça de Deus. E se nós formos pegar o momento onde Jesus foi coroado de espinhos, nós vamos ver que aqueles homens, num sentido de prestar uma adoração a Deus, eles estavam escarnecendo do Senhor. Ferindo, maltratando o Senhor, fazendo-o sangrar, fazendo-o sofrer, estavam prestando uma adoração que não era legítima, uma adoração que não era verdadeira, mas estavam ali escarnecendo, estavam ali zombando, e muitas vezes nós, amado, uma das formas de prestar adoração dos homens é fazendo zombaria a Deus. E quantos hoje, nos dias de hoje, nós vamos ver aí, se pegar as últimas fotos dessa última parada gay que teve, eu acho que foi a última. Essa última acho que foi uma das mais escandalosas, onde haviam pessoas vestidas de pata, pessoas vestidas de padres, pessoas com cálices, e fazendo da Eucaristia a camisinha, e oferecendo às pessoas, blasfemando contra Deus. É verdade, eles reconheceram Deus? Reconheceram na Eucaristia, no cálice, nas vestes, mas as atitudes não levaram à presença de Deus. E quantos ali não tiveram um pensamento errado da igreja? E quantos ali são de igreja e não vão para a igreja depois de ver uma situação dessa? Não posso dizer que é uma adoração a Deus, porque a ação é errada. Mas o simples fato de eu reconhecer que é santo, é possível adorar a Deus. Uma adoração errada. Pelo meu pensamento de me vestir, vamos supor, com uma parada, e tinham pessoas lá vestidas de padres, com coisas santas. Ou seja, para que aquilo acontecesse, houve um pensamento santo. Mas naquele determinado momento, se levou para outra direção, para um tipo de escarnecimento, de deboche, de blasfêmia. Eu tenho tanta certeza que é santo que eu vou lá. Eles adoram a Eucaristia, amém?
O padre levanta o corpo e o sangue de Cristo. Eu sei que eles adoram aquilo, então vou blasfemar com o alvo da adoração deles. Eu vou blasfemar com o que eles têm de mais. Nos Estados Unidos, na parada dos Estados Unidos, e em determinados momentos nos Estados Unidos, eu não me lembro agora os meses, tem o concurso do Cristo Gay. Alguém já ouviu falar? Onde homens musculosos, barbudos, cabeludos, se prendem numa cruz e desfilam em cima de caminhões, de carros, como uma parada mesmo, no meio de toda a avenida, e fazem o concurso do Cristo Gay. O mais bonito, o corpo mais musculoso, mais maravilhoso, o Cristo mais, é onde os casais homossexuais que se vestem de Cristo, do Cristo gay, se beijam, saem nus, tiram a veste, como diz na palavra de Deus, que Jesus estava nu, sortearam as suas vestes e sorteiam as vestes. Ou seja, é uma adoração porque pega o mais santo, não é uma adoração prestada a Deus, mas é uma adoração, pega o mais santo nosso e é levado para o homem, para a blasfêmia, para ferir a nossa fé, para matar o que de mais santo nós temos. Do ano passado, se formos observar na palavra do ano passado, pegaram os santos da igreja e colocaram nus. Alguém teve acesso a essas fotos pela internet? Acessem a internet, faz bem. Estão lá os santos católicos nus, fortes e nus. Na internet ainda estão cobrindo as suas partes íntimas, mas na avenida quem esteve, e eu tive relatos de amigos conhecidos que estiveram lá, estavam os próprios modelos nos vestidos de santos. Pegam a nossa fé, brincam com a nossa fé. Batem em Jesus. Como no próprio filme da Paixão de Cristo, se formos ver, machucaram Jesus e se prostraram diante de Jesus. Adoremos, 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 ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores. E entra no que a palavra diz, muito diz, Senhor, Senhor, mas não para Deus. Levam para um outro tipo de senhorio. Voltando lá no início, fazem por interesse, para ganhar respeito dos homens. E quantos de nós, vou voltar um instante o slide para nós vermos, e quantos de nós não fazemos coisas, pegamos coisas santas, para chamar a atenção dos homens? Quantos de nós pegamos o santo terço para rezar, ou pomos no pescoço, hoje a moda do terço no pescoço, né? Acho que todos já viram aí os cantores, artistas com terço no pescoço. E um fato que eu estava assistindo o Esquenta há uns domingos atrás, estava lá um cantor, um moreno, com um terço no pescoço, e foi o padre, os padres lá do Rio de Janeiro. O padre falou, olha que bonito o seu terço, você reza? Ele falou, não, só tem um por dentro. Aí o padre abençoou o terço e deu para ele. Ali no programa, ao vivo, abençoou e deu. Ou seja, pegam os objetos que temos de sagrados por interesse, porque o interesse é ser respeitado pelos homens, o interesse é ser visto, ser notado, porque está na moda, eu vou fazer. Ou seja, pega algo que é santo, algo que tem o intuito de levar a adoração a Deus, de se aproximar de Deus, de ser íntimo de Deus, e blasfema. Nós temos que tomar cuidado com isso, querido. Porque a adoração humana, além de termos interesses em Deus, porque Deus faz, temos a adoração humana de outros deuses, de coisas que vestimos, de coisas que fazemos, de coisas que lemos, que não levam a adoração a Deus, levam a outros deuses. Então, como vai dizer para nós? Porque Deus nos exalta. Vou fazer aquilo que aconteceu lá, como eu citei na parada, porque eu vou ser exaltado pelos homens, eu vou ser aplaudido pelos homens. E lá estava um homem vestido de papa, com a roupa de papa, e um outro de franciscano. São coisas santas. São vestes santas. Por mais que tenha lá na cintura um cordão amarrado, aquele cordão tem um significado. São os votos de castidade, pobreza e obediência que a sua igreja segue. Que os padres da tua igreja seguem, castidade, pobreza e obediência seguem, estão manchando a nossa fé, as coisas santas.
Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com, às vezes, com cruzes que colocamos e pomos no pescoço, que não são cristãs. Não sei se vocês sabiam disso, mas não é toda cruz que é cristã. Nós temos que tomar cuidado com cordões que colocamos no pescoço, porque não sabemos o que é. Nós vamos ver, né, aqueles pingentes do tal, né, que algumas pessoas têm no pescoço, que tem os nós, os nozinhos, que são votos. E nós usamos por usar, não sabemos nem o que está ali. Mas temos. Como também temos o terço e não fazemos uso. Nós temos as coisas santas, sagradas, mas nós não usamos para adorar a Deus. Só vou rezar, só vou usar, só vou fazer, porque ou porque fazem, ou quando eu precisar de uma graça, ou quando eu precisar de algo. Cuspimos em Deus. Se aproximamos dele com a boca, mas honramos com os lábios somente. Como Deus dizia no início, Deus quer adentrar um templo todo que vive em oração. Um templo que ora, uma pessoa que ora com a alma, com a vida, aonde todo o seu ser emana a presença de Deus. Se aproximar de Deus, não só com a boca, não só com os lábios, não se aproximar de Deus adorando com um coração distante. Nossa, Deus está lá no céu. Tão distante, um Deus tão longe. E esquecemos da promessa. Eu sou Emanuel. Estarei convosco todos os dias da vossa vida até o último dia. Eu sou Emanuel, Deus conosco. Eu sou Deus com você. Você já parou para pensar nisso? Deus é comigo. Deus comigo. Coloca a mão no teu coração e diga isso, Deus comigo. Diga isso, Deus comigo. Amado, nós precisamos assumir que Deus é comigo. Se eu não assumir, eu posso falar, Rosângela, Deus é com você. Alexandre, Deus é com você. Luna, Deus é com você. Simone, Deus é com você. Valéria, Deus é com você. Rafael, Deus é com você. Mas, amado, nada mais tem poder quando você diz, Deus é comigo. Quando eu afirmo, eu tenho certeza que Ele é comigo. Aí um grande mal para matar a depressão na raiz. Pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas, tristes, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém está próximo de mim. Deus é com você. Ele é com você. Não se aproximar de Deus com um coração distante. Amado, já viu aquelas pessoas que adoram? Ah, estou adorando neste quarto. Ah, mas só as paredes me ouvem. A minha oração não chega a Deus, ela não vai chegar nunca, porque você não acredita que Ele está ali. Que esse quarto pode passar a ser um templo de adoração a Deus, desde que você acredite. Tenho saudades do tempo, querido, quando as pessoas entravam por essa porta e faziam o sinal da cruz. Porque sentiam a presença de Deus aqui. Entravam por essa porta e faziam o sinal da cruz em respeito, não a quem mora nessa casa, mas em respeito àquele que reside no santuário, na casa de oração. Perdemos, né? A igreja pede isso para que quando passemos diante de uma igreja que estiver com portas fechadas ou abertas, ao menos façamos o sinal da cruz, em reconhecimento daquele que está lá no sacrário, daquele na qual nós adoramos, daquele no qual nós buscamos como alimento e alicerce da nossa igreja. Você sabia que a Eucaristia é o centro da tua igreja? E as pessoas pegam e blasfemam contra a Eucaristia, e nós ficamos mudos. Isso, amado, não acontece só na parada gay de São Paulo. Isso acontece no nosso bairro. Acontece às vezes dentro da nossa casa, com as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que fazem piadas maldosas com o nome de Deus. Que fazem piadas maldosas com os religiosos, com as religiosas. Tenho certeza que você já ouviu, como eu já ouvi. Com os pastores, não só com os padres, mas com os pastores, enfim, tantas coisas. Amado, como vai dizer a formação? Adorando a Deus por meio de regras ensinadas pelos homens.
Eu estou preso só a uma situação. Eu não tenho a liberdade de me colocar na presença de Deus e me deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. E aqui para nós que tanto falamos de liberdade, a abençoada liberdade, amado, eu quero dizer para você como a palavra de Deus diz em Romanos 8, Deus não nos deu um espírito para que nos encarcerasse. Deus não deu um espírito de escravidão. Nós não devemos nada para a carne. Por que nós não experimentamos a liberdade? Porque nós ainda estamos presos a regras. Nós ainda estamos presos aqui, nos ensinos. Como essa formação ela tem que ir além, ela tem que alcançar o teu coração de uma forma que vai te levar para a presença de Deus, e você vai ser tão livre que você não vai buscar a Deus só com a boca, só com os lábios, coração distante, mas vai trazer a presença de Deus tão perto de você, e você tão perto de Deus, que você vai tocar a boca. Que você toca, você experimenta, se opondo e se exaltando. Amado, quantas pessoas se opõem a Deus? É contra a adoração hoje prestada dentro da Igreja Católica. É contra. Isso nós vamos ver muitos políticos. Muitas pessoas do grupo homossexual também. Muitas pessoas aí da igreja. Infelizmente tem pessoas dentro da igreja que são contra algumas coisas da igreja. E nós precisamos estar atentos a isso. Eu estou me opondo ou eu estou aceitando? Tá, mas para que eu aceite eu preciso ver o que a palavra diz, o que a igreja diz. Amado, usemos as coisas da igreja para saber se o que estão falando para nós é verdade ou não. Para que eu possa sim aceitar ou possa me opor. Quando as pessoas estão se exaltando acima de tudo o que se chama Deus. E aí algo que na Igreja Católica que está acontecendo, o próprio caso desse padre Beto. Que nojo! Alguém viu a entrevista desse padre? Que nojo! Cara, não porque ele é padre, mas pelo que ele falou. É nojento. É nojento. Eu estava assistindo a entrevista desse homem no Agora é Tarde. É nojento. É nojento a forma que ele trata a igreja, a forma das coisas que ele fala da igreja. Amado, você para, você fala, como que pode? Uma pessoa que está ali instruindo você, foi ungida para estar ali, para falar as barbaridades. Exatamente. Exatamente. É horrendo. Não tem outra palavra, é horrendo. Assista a entrevista desse padre e tire você as suas conclusões. Não vou falar para você mais do que horrível, porque eu não quero julgá-lo. Mas que é horrível. Assista. Vale a pena, amado, perder um pouquinho do seu tempo e ver. Se exalta e se opõe. Se exalta e se opõe a tudo que é de Deus, a tudo que é sagrado, acima de tudo que é chamado Deus, ao que é objeto de adoração. Amado, o nosso foco é Deus. Ele é o nosso objeto de adoração. Se passa disso, tem alguma coisa errada. Nós vamos ver aí um outro padre que está sendo caçado pela Igreja Católica, porque está celebrando missas com os jovens, e ele está dando o cálice com sangue, o pão na mão dos jovens para consagrar no altar. Nós não podemos aceitar essas coisas. A igreja está errada? Não. É o centro da igreja, é o foco da igreja que está ali. Nós sabemos, claro, nossas mãos são impuras, sim. Do sacerdote é impura, mas quando ele levanta o corpo e o sangue de Cristo, querido, ele é persona Christi. Ele está sendo levantado com o corpo e o sangue. Ele está sendo oferecido, não é as mãos dele, é as mãos de Jesus, segundo a tradição da igreja, que faz acontecer a transubstanciação do pão em corpo e do vinho em sangue. Nós não podemos brincar com o sagrado. E tem fotos, amado, acessem a internet, fotos de uma missa jovem, onde o cálice está na mão de um jovem, de um rapaz, e o pão está no corpo de uma moça, no altar, levantando. Isso é um absurdo. As missas mais que já não são litúrgicas,
Eu falava para a Valéria, eu vi essa semana, eu vi uma missa pelo YouTube que o cara tocava berrante no meio da missa na hora da consagração. Outros dançavam, outros subiam no altar e dançavam. Amado, perdeu-se o foco. Estão ali se exaltando e se opondo a tudo que é chamado Deus. O centro é a Eucaristia. Naquele dia que estávamos aqui, nós mesmos falávamos, olha, essa música não vai dar certo para a missa, essa música assim, precisa melhorar isso, precisa, se formos ter uma missa 100% litúrgica, nós vamos ver que o foco é Deus. E por isso a igreja está lutando para que as missas voltem a ser celebradas em latim. Para que se recupere a essência da liturgia, a essência do sacrifício ali, do corpo e do sangue de Cristo. Perdeu, amado, se perde, as pessoas vão à missa hoje por obrigação. Faça a experiência de ir à missa porque você vai adorar Jesus. Porque você vai buscar alguém que te espera, alguém que te completa, aquele que é objeto da tua adoração. Como Jesus dizia na palavra, o Senhor conduziu meu coração, Jesus não podia entrar, porque ali tinham coisas que se exaltavam acima de Deus. E nós bem sabemos que no templo antigamente tinha o pátio, tinha o lugar santo e o santo dos santos. E aquelas pessoas estavam no pátio, o pátio é o que? A entrada. Se algo barra a entrada do templo, como que eu vou chegar ao Santo dos Santos? Se algo barra os nossos pés de avançar em adoração ao Senhor, como que nós vamos chegar intimamente ao Senhor? Assentando-se no santuário de Deus e proclamando-se Deus. Amado, esse Padre Beto, se colocando como certo, que a igreja tem que mudar, que a igreja tem que se moldar mesmo nas coisas do mundo, que a igreja tem que aceitar os homossexuais, os casamentos, né, de 2, 3 pessoas, a fidelidade, uma infidelidade dentro de um casamento, a igreja tem que se moldar. Agora eu digo para você, você que luta para ter uma vida santa, você vai aceitar isso? Não! Nós não podemos aceitar, amado, você dar a sua vida. Você busca fazer algo que é certo, que foi levado, apresentado para você como certo, e chega uma pessoa que quer mudar, porque ela acha que a igreja tem que aceitar. A igreja excomunga, a igreja errada. Mas se a igreja aceita, como que ela vai responder para milhões? E até mesmo para o sangue daqueles que foram derramados por aquilo que ela já apresentou. Há 2000 anos atrás, desde a primeira pessoa que celebrou a primeira missa que foi Jesus. Como que a igreja vai responder o sangue das pessoas que estão sendo derramadas se ela aceitar uma barbaridade como esse padre apresentou? A igreja está errada de excomungar uma pessoa assim? Não. Porque ela pensa em você, na sua juventude, você que pensa em ter uma esposa, uma família. Ela pensa em você que já casou, em você que vai querer casar. Amado, pensa bem uma igreja aceitar, a pessoa poder dizer, eu acho que um dos absurdos que ele disse, você pode ter a sua esposa, casado, ir com a sua esposa numa casa de swing, onde tem troca de casais por sexo, e você está lá com a sua esposa, trocar de parceiro, e sair de lá, e você não ser mexido no seu casamento, é porque tem fidelidade. Isso é um absurdo, isso é perversão, é safadeza. Você pode ser fiel. A Simone com o João Paulo hoje são casados, e se o João Paulo arrumar outra mulher, ele tem fidelidade. Ou se a Simone arrumar um outro homem, tem fidelidade. Aonde? Se é difícil, amado, às vezes nós, se vamos reconhecer, nós é difícil ser fiel com a pessoa que nós temos do lado. Porque infelizmente adulteramos com o pensamento, como disse Jesus. Se olhamos com um olhar maldoso, eu já estou adulterando. Se eu estou olhando com um olhar maldoso para a Rosângela ou para a Simone, que são as mulheres que têm na missão, olhando com um olhar maldoso, eu já estou adulterando com elas, eu não preciso levá-las para a cama. O meu pensamento já pensou, eu já pequei. Ou com qualquer outra pessoa, isso não é só Rafael, isso é qualquer outro. Tanto de homem para mulher, como de mulher para o homem. E agora eu digo para vocês, se é difícil ser fiel, muitas vezes aos nossos pensamentos, aos nossos olhares, que não podemos ver uma pessoa que passa, a gente olha. E olha, é normal. Não é normal, né? Não pode ser normal. Misericórdia. Retiro o que eu disse. Não pode ser normal. Não pode ser, nós temos que nos incomodar com isso. Agora eu digo para você, existe fidelidade?
numa relação assim? Numa situação assim? Não. Infelizmente não. E a igreja tem que aceitar como certo? Não. A igreja pensa em você. E era exatamente isso, querido, que eu fiz montei um logo da missão. E acho que vocês viram no site ou na divulgação do Facebook, estava lá. Missão Chama de Fogo. A igreja pensando em você. E Deus colocava no meu coração exatamente isso, amado. A igreja pensa em você. Ela pensa tanto em você que ela não vai mudar aquilo que vai ferir a tua vida e vai matar a tua vida. Ela não vai mudar padrões mundanos, como nós dizíamos na outra formação. Nós não vamos nos moldar a padrões mundanos. Ou nós acreditamos que fomos tirados do mundo para mudar o mundo, ou então nós temos que rever o nosso chão. As consequências da falsa adoração. O derramamento da ira do Senhor. Quando que o Senhor derrama a sua ira? Devido à adoração de Baal Peor. Eu fiz até uma brincadeira com a Valéria. Baal era o antigo Deus, dos judeus, daqueles povos antigos. E hoje para nós, Satanás, demônio, veio mudando os nomes. E eu dizia Peor, além de ser um diabo, era um diabo pior. Bem mais pior, uma brincadeira. E a gente começou a rir, e é uma verdade. Se a gente for parar para ver, amado, isso aqui eu achei muito forte, uma constituição religiosa. E eu escrevi um artigo sobre isso uma vez, que deu o que falar. Fiz até uma pregação sobre isso, e deu o que falar. E infelizmente acontece muito isso dentro da igreja. A constituição religiosa. E olha o que a palavra vai dizer. Baal Peor ou Baal era o deus mais popular de todos os deuses dos povos daquela região. Representado por um touro, símbolo de força e fertilidade. Considerado deus das chuvas e das colheitas. Por ser tão popular, o nome de Baal veio a ser frequentemente usado de maneira genérica para todos os outros deuses da localidade. Então, se nós formos ver aqui, se Baal já era o deus, Baal Peor realmente era um outro deus pior, porque se adoravam a ele pela força e fertilidade, pela chuva e pela colheita, e todo